Todavia, Platão continua imbatível em sua maestria dialógica. É como o autor do diálogo que revela o seu posicionamento filosófico, pois, primeiro, individua e delimita um campo de pesquisa, seja a verdade, a justiça, o bem. Depois, em segundo lugar, desenha a história e a geografia do problema, apresentando seus predecessores e posicionando-se com relação a seus rivais, os pitagóricos, os sofistas, e em terceiro lugar, estabelece as regras do jogo, isto é, as linguagens e métodos a este pertinentes, ou seja, dialética, ou diálogo crítico. Assim, fugindo ao mesmo tempo tanto do dogmatismo como da armadilha do niilismo cético, Platão e com ele o professor de filosofia, antes de se preocupar em fornecer as respostas, receitas de comprimidos de sabedoria filosófica, montaram ao contrário um palco para que o diálogo, que é a filosofia, aconteça. O filósofo opera uma intervenção pedagógica orientada por seus conhecimentos e sua visão de mundo na definição das regras do jogo, mas com a intenção de garantir que todos possam ter voz. A busca pela plurivocidade obriga o professor de filosofia, imediatamente após ter preparado o palco, a desenhar uma estratégia de fuga para sua margem, marcando as formas de sua ausência, ainda que não real e sim dramática e didática. Sobre a teatralidade da filosofia de Platão, muito foi escrito. Na estrita relação da filosofia com o teatro residem provavelmente os motivos centrais da opção de Platão pela forma literária dialógica. A obra platônica, portanto, desponta nesse horizonte como a grande mestra da filosofia, como vida em diálogo. A presença de referências nela continua a ser a sabedoria popular, o mundo das crenças religiosas, a poesia, a política, e só torna efetivamente o espelho de um diálogo, maior e mais profundo que aquele travado pelas próprias personagens entre a filosofia e sua cultura. Mas como apresentar concretamente um diálogo platônico em sala de aula? Prova do que se afirmava, isto é, que a tradição filosófica contém em si mesma suas próprias estratégias propedêuticas, são certamente as anotações didáticas que Próclo, célebre professor de filosofia da escola de Atenas, no século V, ou no quinto século, elabora nas primeiras páginas de seu comentário à República de Platão, na dissertação 1, 5 e 6. Não é oportuno arrumar, nas análises introdutórias ao texto propriamente dito, questões peregrinas sem alguma relação com o que se tem à frente, como sei que alguns outros amigos de Platão fazem. Estes introduzem uma enorme quantidade de discursos despropositais para contradizer os heterodoxos. Ao contrário, é preciso, após ter colocado debaixo dos olhos dos condiscípulos exclusivamente o texto que se tem em mãos, fazer que os examinem de modo a analisarem atentamente a intenção de cada parte do texto, sua forma, a trama narrativa, as concepções ali expressas e, mais em geral, o significado de fundo que permeia o escrito todo. Desta forma, de fato, pode ficar mais claro aos ouvintes o desenho global do diálogo. Para estas e outras citações de Próclo, ver a Michele Abate, em 2004. Aos alunos aqui chamados de condiscípulos, pois o professor que ensina Platão está sempre colocado no lugar de aprendiz, é posto debaixo dos olhos exclusivamente do texto filosófico, sem aquela enorme quantidade de discursos despropositais que, desde a época de Próclo, deviam substituir a leitura dos textos clássicos em si. Há indicações de um roteiro de leitura bem preciso que considera o texto em toda a sua construção dramática. A este primeiro roteiro de leitura, todavia, segue-se um mais preciso, agora dedicado especificamente à República, mas cujo esquema de fundo pode ser utilizado também para outros diálogos. É certamente o caso de seguir a indicação acima de Próclo e deixar seu texto simplesmente debaixo dos olhos do leitor. Prossigamos. Ora, como disse, ilustrarei passo a passo o esquema de fundo que seguirei baseando-me na República. Afirmo, portanto, que antes da leitura da República será necessário, para quem desejar tratar dela apropriadamente, ter individuado estes 7 pontos. O primeiro ponto, qual é o escopo do diálogo, que deverá ser firmemente definido a partir daqueles que muitas vezes no passado defini como ferramentas para individuar os escopos, a finalidade e o objetivo dos diálogos platônicos. Segundo ponto, qual é a forma do discurso pelo qual o autor compôs a República. Novamente, ela ficará evidente para os que lembram quais e quantas são as formas dos discursos. O terceiro ponto, analisar a trama narrativa em si mesma dos discursos contidos na República. Trama que foi possível observar nos personagens, nos lugares e nas específicas circunstâncias narradas. De toda forma, sei ter já tratado no passado de como se deva demonstrar que cada elemento está relacionado com o escopo, com a finalidade de cada diálogo.
O quarto ponto, por serem a maior parte dos conteúdos da obra dedicados à forma de governo, distinguir as formas de governo, segundo Platão, da maneira como foram por ele distintas aqui em outro lugar, e dizer para qual forma ele opta. Né? Quinto ponto, após ter assumido a única forma de governo fundada na razão em si e por si, distinta das formas de governo fundadas nas paixões, examinar se são somente uma ou muitas, e se muitas, quantas e quais, e tendo firmemente estabelecido estes aspectos por meio de argumentações apropriadas, compreender através de um raciocínio sistemático sobre qual forma de governo, entre as muitas consideradas, verterá principalmente a reflexão. Sexto ponto, examinar novamente a forma de governo por ele escolhida e individuar em quantas maneiras o mesmo Platão considera oportuno que a considerássemos. Além disso, se na especulação teorética sobre ela não tenha deixado de lado algumas dessas maneiras. Né? Sétimo ponto, fazer que analisem a concatenação das concepções que permeiam todo o diálogo e mostrar como ele mesmo afirma no Fedro que toda obra, por sua atenta elaboração, forma uma totalidade harmônica, como em um ser vivente, onde as partes e membros estão em perfeito acordo entre eles. Para além das pré-compreensões de matriz neoplatônica que aqui e ali o texto de Próclo deixa transparecer, os 7 pontos acima constituem de fato uma ferramenta didática bastante aguda de penetração do diálogo platônico, elaborada há mais de 15 séculos atrás. Basta colocá-la à prova e se verá. Eles indicam uma preocupação já antiga que visa fornecer instrumentos apropriados para a leitura dos diálogos platônicos. Dessa forma, aprender a ler um diálogo platônico requer o afinamento de ferramentas hermenêuticas que permitam compreendê-lo em sua estrutura dialógica e em seu contínuo apontar para a vida para além de uma estratégia didática para iniciantes na filosofia. Portanto, pode significar um passo decidido em direção à definição de uma maneira de fazer filosofia, nesta ou outra margem, que se encontre no diálogo com as outras tradições constitutivas de suas identidades. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, babies. Até a próxima.